Olá! Nesta videoaula de soldagem, irei abordar sobre o processo de soldagem TIG. O que é o processo de soldagem TIG, quais que são os seus parâmetros, quais que são os seus consumíveis, a técnica operatória, tudo o que envolve esse processo dentro da soldagem. Então vou falar sobre a definição do processo, sobre as características, equipamentos utilizados, as fontes, tocha de soldagem, o eletrodo de tungstênio, a fiação do eletrodo, dispositivo para abertura do arco, cabos e mangueiras, outros dispositivos, os consumíveis utilizados então para fazer esse processo de soldagem, o gás de proteção, metal de adição, a técnica operatória, comprimento do arco, a corrente de soldagem, regulagem da corrente, como que funciona, né, a corrente de soldagem, a regulagem da corrente, a velocidade, vazão do gás de proteção, escolha dos parâmetros, regulagem do equipamento, as conclusões e a referência então deste material. Então a definição do processo de soldagem TIG é a soldagem a arco com eletrodo de tungstênio e proteção gasosa. Então em inglês é Gas Tungsten Arc Welding, GTAW, ou também TIG, que é Tungsten Inert Gas, ou GTAW, como eu mencionei anteriormente. É um processo de soldagem executado então usando a fusão, né, provocada por um arco elétrico, que eu já expliquei em uma outra videoaula como é que funciona o arco elétrico, e entre então o eletrodo de tungstênio não consumível e a peça que está sendo soldada, a junta que está sendo soldada. A proteção na poça de fusão ela é realizada por um gás ou mistura de gases inertes. Ela pode ser feita com metal de adição, a soldagem, e quando usada é feita diretamente na poça de fusão. Mas também pode ser feito sem adição de material à soldagem no processo TIG. Vai depender de como que está a junta. Se não tiver nenhuma fresta, nenhum afastamento entre os materiais que estão sendo unidos, você consegue soldar sem material de adição. Se tiver espaços vazios entre as duas peças na junta, será necessário o metal de adição. Ou você precisa colocar um reforço na soldagem, fazer um preenchimento, ou fez uma preparação de junta, um chanfro em V ou em X, e aí precisa então usar o material de adição para fazer todo o preenchimento necessário ali naquela aplicação. Então nessa imagem aqui nós podemos visualizar a região, né, do arco na soldagem TIG. Então nós temos o eletrodo W, que é esse daqui, um eletrodo de tungstênio, ele pode ser puro tungstênio ou pode ter outras misturas. Nós temos a tocha, no caso, tudo isso aqui faz parte da tocha. Aqui é o bucal, a gente chama de bucal. Nessa parte, aqui entre o eletrodo e o bucal, é que faz a passagem do gás de proteção, formando um cone. Então, que vai proteger ali a poça de fusão. Então depois eu vou explicar que tem diferentes diâmetros de bucais, como é que funciona e por que tem diferentes diâmetros de bucais. Também tem diferentes diâmetros de eletrodo para ser utilizado, tem diferentes diâmetros de arame de metal de adição também. Então aqui nós temos, né, a proteção gasosa, o eletrodo, aqui então o arco elétrico, né, a adição do material, a solda, aqui a poça de fusão e o metal de base. Então esse aqui é o esquema então da soldagem no processo TIG. Características do processo. Ele tem excelente controle de energia transferida então para a peça, devido ao controle independente da fonte de calor e da adição do metal de enchimento. O processo é aplicável para a maioria dos metais e suas ligas, particularmente adequado na soldagem de chapas finas e de materiais de difícil soldabilidade. Grande visibilidade para o soldador, arco bastante estável, boa aparência, exigindo pouca ou nenhuma limpeza do cordão. Custo do equipamento é mais alto em relação, por exemplo, ao eletrodo revestido, e a produtividade é menor também em relação ao eletrodo revestido. Ele é um processo mais lento. A TIG ela é muito utilizada para acabamentos, e como mencionei, para materiais de difícil soldabilidade. Então, bastante utilizada em chapas finas, principalmente até chapas 6 mm, até 1/4, 6,35. É utilizado o processo TIG. Então você consegue fazer com correntes baixas
né, fazer uma soldagem com uma aparência muito boa, uma resistência boa também, então consegue trabalhar dentro dessas faixas de espessuras. Então aqui nós temos, né, o esquema em uma outra imagem para ficar mais fácil também o entendimento. Então nós temos a tocha, como eu mencionei, é todo esse conjunto. Então nós temos aqui a tocha, depois aqui tem a mangueira que vem com os cabos elétricos também para mandar sinal aqui do gatilho lá para a máquina, e também a passagem aqui do gás de proteção, passagem de energia elétrica, e também tem algumas tochas que são refrigeradas, que aí tem o sistema de refrigeração para fazer o resfriamento da tocha. Aqui nós temos então o gatilho, que ele é para fazer o acionamento. Essa aqui seria uma tocha com gatilho. Então eu vou abrir o arco elétrico, seleciono, aperto o gatilho, ele vai mandar um sinal, vai abrir a vazão de gás e também vai mandar corrente elétrica aqui. Aqui nós temos a pinça, que é essa parte mais amarelada. A pinça é a que segura o eletrodo, então aqui é a capa que a gente chama, ela tem uma rosca. Então se eu precisar tirar o eletrodo para fazer a fiação ou colocar ele mais curto ou mais distante, então eu solto ele aqui, né, e aí eu consigo trabalhar dentro da pinça. Aqui então eu tenho o difusor, aqui é o difusor do gás, que esse mais laranja aqui é o que vai fazer a difusão do gás. Então ele tem todos os furos ali para fazer a distribuição do gás. O bocal cerâmico, né, então que é para fazer o direcionamento ali do gás de proteção para o arco elétrico. E aqui eu tenho o eletrodo de tungstênio. Aí nós temos a vareta mental de adição, né, é recomendado utilizar 90 graus aqui mais ou menos em relação ao eletrodo. Sentido de solda, então é nesse sentido, está trabalhando. Uma preparação em chanfro, aqui a poça de fusão, e aqui nós temos o gás de proteção, que é essa parte mais azul. Então esse aqui é o esquema, então, está mostrando aqui um esquema de que está sendo soldado com o processo TIG. E aqui o cordão já formado, então, depois da soldagem. Equipamento. O equipamento básico consiste, então, numa fonte de energia, tocha de soldagem, fonte de gás protetor, dispositivo para abertura do arco, cabos e mangueiras. Então esse daqui é uma fonte eletrônica, né, de menor porte, fácil de você transportar e tudo. Então nós temos a fonte, né, o cabo terra, aqui a tocha, né, aqui também outro cabo. Então é assim que funciona. Então precisa do gás de proteção, no caso, que vai direto para a tocha, né, a máquina, né, a fonte. A peça está sendo soldada e ali o gás e o arco. A fonte é do tipo corrente constante, pode ser contínua, alternada ou pulsada, vai depender da sua necessidade, né, que é ali do processo que você vai utilizar, do que você vai soldar. Aí você pode escolher então o tipo do material. Vai soldar, por exemplo, aço inox, aço carbono, corrente contínua, né? Usa em corrente contínua. Vai soldar o alumínio, vai usar em corrente alternada. Aí tem que observar na hora de comprar a fonte. Se você vai soldar esses tipos de materiais, tem que cuidar se ela é somente contínua ou se ela tem a opção de alternada também. E aí se quiser pulsada também, aí tem que ver se a máquina tem essas características. As máquinas convencionais ou eletrônicas, né, a tendência fornece uma corrente mínima em torno de 5 a 10 amperes e uma corrente máxima na faixa de 200 a 500 amperes para a soldagem TIG. Podem ser equipados com dispositivos para abertura de arco, temporizadores e válvulas para o controle do fluxo de gás, dentre outros acessórios. Aí vai depender do que você comprar, o que for instalado ali no equipamento. A corrente alternada TIG AC, né, é utilizada para soldagem de metais não ferrosos, sobretudo o alumínio e o magnésio. Corrente contínua DC, polaridade direta, no caso é a tocha no negativo ou reversa no positivo, utilizada para soldar aço, aço inox, níquel, cobre, aço, cromomolibdênio. Então aqui nós temos a fonte, né? Então tem a tocha, né? A fonte, ela é uma máquina de pequeno porte. Aí nós temos aqui a entrada dos cabos, né? Aí vai depender do que vai soldar, vai ter que inverter aqui a polaridade no caso. Mas vamos supor que seja soldar aço inox, então eu vou colocar aqui a tocha no negativo. Aqui tem pro cabo, pro gás e pro cabo elétrico que vai mandar o sinal. As saídas. E
E aqui então você vai fazer os ajustes, né? Ajustes de corrente e outros parâmetros que cada máquina vai ter. Por exemplo, pré-purga, pós-purga, tem algumas máquinas que tem. Que é pré-purga, por exemplo, 2 segundos vai injetar gás. Eu aciono o gatilho, 2 segundos ela vai mandar o gás para daí fazer a abertura do arco elétrico. Então já começa a proteger antes de abrir o arco elétrico. E também o pós-purga, se eu colocar ali 2 segundos, quando eu insero o arco elétrico, ele continua mandando gás 2 segundos para continuar fazendo a proteção. Aí não vai ficar aquela solda ali no final preta, ela fica da mesma cor ali. Por exemplo, no aço inox é bem perceptível isso, fica da mesma cor que você estava soldando no cordão. Função de suportar a tocha, então, tem função de suportar o eletrodo de tungstênio, fornecer então gás de proteção de forma apropriada, pode ser refrigerada pelo próprio gás de proteção até 150 amperes ou a água de 150 a 500 amperes. Então, para maiores faixas de corrente, você utiliza a água então para fazer a refrigeração. Tem um sistema de refrigeração, né, com a bombinha ali que vai fazer a movimentação da água para fazer o resfriamento da tocha. Possui internamente uma pinça para suporte do eletrodo e bucais para direcionamento do gás. Então aqui nós temos a tocha, né, aqui com gatilho. Então já expliquei para vocês. Então aqui nós temos o bucal, internamente então tem o difusor, tem a pinça e o eletrodo, no caso, aqui não está aparecendo o eletrodo. Aí aqui nós temos a capa, né, que vai fazer o aperto ali do eletrodo, o gatilho e aqui o cabo. Então aqui nós temos a comparação com uma caneta, né, nós temos uma tocha aqui, ela desmontada, então aqui dá para ver então as peças aqui da tocha. Aqui então nós temos a numeração que dá para visualizar bem o que é cada parte. Só que essa figura aqui, ela a gente chama uma de tocha seca, ainda que não é com gatilho. Então, para fazer a abertura do arco elétrico, precisa fazer o contato do eletrodo com a peça para você conseguir fazer a abertura do arco. Com gatilho, você aproxima e aciona o gatilho, aí não precisa fazer esse contato. Então, essa é a diferença da tocha com gatilho e dessa tocha seca que a gente chama. Eletrodos de tungstênio. Então a ponta verde, né? Então vão se deparar, na hora que vocês forem comprar, vão pedir qual que é a ponta. No caso é a ponta verde. Então a ponta verde é o eletrodo considerado comum e também é o mais barato deles, contém 99,5% de tungstênio. Forma pequena, bolas após o uso, no caso, na ponta, então ele tende a fazer isso, indicado para soldagem de alumínio e magnésio. Excelente estabilidade de arco com a TIG em corrente alternada. Não deve ser usado em TIG corrente contínua porque ele acaba se danificando muito rapidamente e aí acaba perdendo rápido o eletrodo. O ponta vermelha, né, 1,7 a 2,2% de tório, é o mais utilizado, né, os mais preferidos por causa da excelente vida útil e facilidade de uso. A abertura do arco é alta amperagem, então ele aguenta altas correntes. Opera muito abaixo da temperatura de fusão, baixo desgaste e baixo risco de contaminação. Ideal para soldagem de aço, carbono, aço inoxidável, níquel e titânio. Ponta cinza 1,8 e 2,2, sério. Melhor para TIG e DC, baixa amperagem, né, ou TIG corrente alternada. Fácil abertura de arco, indicado para solda de tubos, pequenas peças e chapas finas de aço carbono. Aço inoxidável titânio não é indicado para altas amperagens. Aí nós temos outros eletrodos, por exemplo, ponta dourada e azul, que é de lantânio. Versátil para TIG corrente alternada e corrente contínua, excelente para aço inoxidável, né, para fonte pulsada principalmente. Ponta marrom e branca é o zircônio, né, somente para TIG alternada, usado para ferro e aço inoxidável. Aí nós temos os sinterizados de tungstênio puro ou com adição de óxidos de cério, lantânio, tório ou zircônio. O tungstênio puro geralmente é usado com corrente alternada em aplicações mais simples. Adição de óxidos melhora a estabilidade do arco e durabilidade. E nós temos uma tabelinha então para verificar a indicação, né? Então nós temos a classificação AWS, né, e WP. Tungstênio, tantos por cento mínimo, 99,5%. Então não tem nada de tório, nada de zircônio. Tem uma 0,5% de outros, né? E a ponta é verde. Por exemplo, a vermelha, né? Então 97,5%, 1,7 a 2,2% de tório. Outros 0,5%, né? A ponta vermelha. E assim por diante. E aqui nós temos aí a porcentagem, né?
também mostrando aqui então a especificação aqui de acordo com a AWS. A total de outros elementos, de óxidos, no caso aqui nessa tabelinha, né, que é essa tabelinha, então, para trazer as especificações então dos eletrodos. A fiação do eletrodo. Como é que funciona a fiação do eletrodo? Com soldagem com corrente contínua, então o eletrodo no polo negativo. Aí nós temos que observar então aqui uma regra básica que você utiliza, por exemplo, 2 vezes o diâmetro. Então se for 2 milímetros o diâmetro, então esse comprimento aqui vai ser 4 milímetros. Uma inclinação aqui aproximadamente 30 graus. Tem que cuidar muito na hora de fazer a fiação. Não pode utilizar, não é recomendado utilizar o eletrodo de lado. Por exemplo, eu tenho o rebolo girando nesse sentido, eu utilizar o eletrodo fazendo esse movimento, tá? Por quê? Porque ele vai formar esse tipo de estrias e aqui facilita muito o desprendimento e a ruptura do eletrodo. Então recomenda-se sempre fazer a fiação, o rebolo está girando, né? Tá girando nesse sentido, anti-horário, aí tem que ver como é que tá lá. Então aí você trabalha com o eletrodo aqui nesse sentido, tá? Então vai fazer essa rotação aqui do eletrodo, você vai girando ele, né? Vai girando no sentido horário, no sentido anti-horário, como ficar melhor para você. E aí ele forma esse tipo de estria. Também facilita a passagem da corrente elétrica e dificulta então o desprendimento aqui das partes do material, que nem nesse tipo de aplicação. Lógico que é muito mais fácil fazer com essa forma aqui do que nessa. Mas depois que pega o jeito, fica muito mais fácil também, aumenta a durabilidade do eletrodo. Soldagem com corrente alternada. Então, por exemplo, vai fazer uma soldagem de alumínio, né? Então, recomenda-se ou não fazer, dependendo do diâmetro dele, não fazer a fiação, não fazer ponta, ou fazer uma ponta muito pequena, ou somente tirar a quina ali, a resta do eletrodo. Por quê? Porque ele danifica muito rapidamente. Se eu fizer a ponta, por exemplo, para soldar alumínio, igual esse aqui para soldar aço inox, por exemplo, no momento que eu abrir o arco elétrico, ele já vai desprender praticamente toda essa parte aqui da ponta, já vai ficar aproximadamente nessa região aqui. Então, por isso que recomenda-se fazer esse tipo aqui de afiação. Dispensada para eletrodos com diâmetro menor de 1,6. Né? Então, a fiação pode ser dispensada. Lógico, vai soldar aço inox, ainda eu recomendo fazer a fiação, tá? O aço carbono. Escolha a preparação do eletrodo. Então, recomenda-se o uso de eletrodo de tungstênio tório, 2% de tório, cor vermelha, com os diâmetros abaixo dos referidos. Então, nós temos aqui 1 milímetro, limites de corrente de 15 a 75 amperes. 1.6 de 60 a 150 e 2.4 de 130 a 240. Aí tem o 3.2, que daí pode trabalhar acima disso. Então, recomenda-se trabalhar com essas correntes aqui, de acordo com o diâmetro do eletrodo. Porque se você for trabalhar com uma corrente muito alta no eletrodo com um diâmetro muito pequeno, ele vai se danificar rapidamente. Ou vai querer trabalhar com uma corrente muito baixa, com um eletrodo uma espessura maior, vai ter dificuldade de estabilizar o arco. Então aí tem que observar isso. Aqui nós temos então os ângulos, né? 30 graus, então de 0 a 30 amperes, 60 a 90 de 30 a 120 e de 90 a 120 a 250, tá? Então essas são as indicações aí das inclinações. Dispositivo para abertura do arco pode ser arco piloto, pouco usado, ou ignitor de alta frequência. Corrente contínua, né? Desliga após o início do arco. Corrente alternada em fonte convencional mantém-se ligado durante toda a operação. Corrente alternada em fonte eletrônica geralmente não necessita, então que o dispositivo permaneça ligado após a abertura do arco. E controle de corrente inicial, fontes eletrônicas. Aí tem que ver o tipo do gatilho, o tipo da máquina, se ela suporta 2 tempos ou 4 tempos. 2 tempos você faz o acionamento, né, do gatilho, e aí vai ter que segurar ele acionado para fazer a soldagem. 4 tempos você vai acionar ele, solta, ele vai ficar ligado, vai soldar. Quando você quer interromper o arco, você aciona novamente e solta ele, vai interromper o arco elétrico. Então funciona em 2 tempos e 4 tempos. Aí tem que ver se a máquina tem essa opção lá de você selecionar ali na parametrização do equipamento. Cabos e mangueiras.
Então são usados para conduzir a corrente de soldagem. O diâmetro deve ser compatível com a corrente de soldagem. Mangueiras são usadas para conduzir o gás ou misturas e, quando for o caso, água para a refrigeração da tocha. Outros dispositivos, como posicionadores, são usados em geral para permitir a soldagem sempre na posição plana. Dispositivos de deslocamento, então, provocam o deslocamento relativo entre a tocha e a peça. Alimentadores de arame são usados para mecanizar a alimentação do metal de adição. Temporizador permite controlar o início e o fim da operação dos diversos dispositivos auxiliares e controlar então o fluxo de gás e a sincronização de todo o sistema. Consumíveis. Nós temos os gases de proteção, vareta, arames de metal de adição. E também pode ser, qual que é a diferença de vareta e arames de metal de adição? O arames de metal de adição vem em rolos, que são usados em processo mecanizado então da soldagem TIG. Então tem alguns processos que são mecanizados. Por exemplo, o pessoal da robótica, né, utiliza então a solda TIG, né, totalmente automática. Então a alimentação ali da vareta precisa ser automática, então vem em rolos. Então por isso que a diferença é entre varetas e arames. Varetas vem um pedaço da vareta mesmo. O eletrodo de tungstênio ele não é considerado um consumível, porque ele não é inserido na poça de fusão. Ele vai se desgastando com o tempo, porém ele não é um consumível que vai ficar ali na poça de fusão, então não considera como um consumível. O gás de proteção então consiste de um cilindro ou cilindros de gases inertes, reguladores de pressão e vazão de gases. Pode haver então misturadores, economizadores e válvulas eletrônicas então para fazer o controle. Então, você pode utilizar, por exemplo, uma garrafa lá na região onde está a máquina, uma sala onde está a máquina para soldar, ou uma sala com vários botijões de gás aí para fazer então a rede, e essa rede faz a distribuição normalmente de uma indústria, né? Utiliza-se então rede para fazer a distribuição dos gases até o setor ali onde está a bancada, onde está o equipamento. Aqui então nós temos alguns reguladores. Aí tem vários tipos de reguladores, vai depender da necessidade. O grau de pureza e o teor de umidade devem ser muito bem controlados. Inertes podem ser argônio, hélio ou mistura deles. O argônio tem melhor estabilidade do ar, com menor consumo, menores tensões de ar, com maior facilidade de abertura, menor custo, melhor efeito de limpeza de óxidos a corrente alternada. E o hélio tem maior penetração, possibilidade de maiores velocidades de soldagem. E a mistura deles, 80% argônio e 20% hélio, reúne as melhores características. Normalmente utiliza-se mais argônio, porque ele é mais barato do que o hélio. E a maioria das indústrias utiliza puro argônio, né? Em virtude do custo, consegue fazer o processo de soldagem também bem tranquilo. Então aqui nós temos dois tipos de reguladores. Esse aqui é com rotâmetro, então tem uma esferinha que vai fazer a regulagem, que mostra quanto que tem dentro da garrafa, e aqui eu consigo regular então a vazão do gás. E aqui é outro tipo de manômetro, utiliza, né, os dois relógios, né, dois manômetros para fazer essa regulagem. Então vai mostrar a carga da garrafa também e a vazão, então que eu posso estar selecionando a vazão ali que for necessário. O gás de proteção então é selecionado em função do tipo do metal de base, posição de soldagem e espessura de peças a unir. A especificação, então, através da AWS A5.32. Então aqui nós temos, né, a tabelinha, né, da norma. Então, por exemplo, alumínio e suas ligas, espessuras menores que 3.2. Soldagem argônio, corrente alternada. Utiliza o argônio, um processo manual argônio, corrente alternada. Soldagem mecanizada, pode ser o argônio, corrente alternada, ou hélio, corrente contínua, a tocha no negativo. Por exemplo, o aço inox, muito utilizado na indústria, né? Então, menores de 3.2, o argônio, corrente contínua, o negativo, a tocha. Então aqui o argônio e o hidrogênio, né, em corrente contínua no negativo. E aí tem as outras ligas também. Aqui nós temos a indicação de vazão de gás. Por exemplo, a corrente de soldagem 60 a 70 amperes, então nós temos aqui um eletrodo de 1 milímetro. O bocal de gás utilizado 4/5, né, o número 6 e 8 milímetros o diâmetro. O fluxo de gás recomendado 5 a 6 litros por minuto. 60 a 140, 6
a 7 litros por minuto. 120 a 240, 7 a 8 litros por minuto. E aqui então tem a indicação dos diâmetros dos bocal para serem utilizados, então de acordo com a vazão do gás. Porque se eu for soldar 120 a 240, a 7 a 8 litros por minuto e utilizar um bocal menor, vai ser insuficiente. Aí vai causar uma insuficiência de proteção e aí pode trazer porosidades, pode trazer algumas descontinuidades no processo de soldagem. A de adição pode ser na forma de varetas, manual ou de fios, enrolados em bobinas mecanizadas. O diâmetro varia entre 0,5 e 5 mm. Composição com limites de tolerância bem inferiores aos de metal de base do mesmo tipo e, consequentemente, tem um custo bem mais elevado. Classificados estão de acordo com a composição química e as propriedades mecânicas do metal depositado. Então aqui nós temos uma tabela, uma especificação da AWS então, sobre os metais de adição. Então, por exemplo, aqui nós temos AWS A5.7, arames e varetes para soldagem de cobre. AWS A5.9, arames e varetes para soldagem de aço inoxidável. Aí nós temos alumínio, A5.10, soldagem alumínio. Aí nós temos, por exemplo, arames e varetes para soldagem de aços de baixa liga, A5.28. E assim por diante, para soldar aço carbono, A5.18. Ferro fundido, 5.15. Então, dependendo do material que você vai soldar, tem a classificação. E aí você pode estar pedindo então esse material de adição de acordo com a classificação e a especificação então do fabricante. Técnica operatória. Antes de iniciar o processo de solda, é indispensável então a limpeza do metal de base, né? Isso é essencial. Já expliquei em outras videoaulas a importância de você fazer então essa limpeza, o que pode prejudicar, né? É muito prejudicial então ali para a solda, causando porosidades, trincas, né? Fragilidades ali na junta que está sendo unida. Recomenda-se pré-purga de gás, então eu já expliquei o que é a pré-purga, né? Então é um gás, ele aciona o gás antes de abrir o arco elétrico, um tempo antes de abrir o arco elétrico. Ao abrir o arco, a tocha deve permanecer estacionária até que a poça de fusão se forme, então adequadamente. Então eu devo abrir o arco elétrico, permaneço ali, formou a poça de fusão, eu começo a fazer a movimentação então da tocha. A adição do metal, quando for o caso, é feita então na poça de fusão à frente da tocha. Extinção do arco, preferencialmente interrompendo então a corrente e mantendo a posição da tocha, efetuando pós-purga, né, que é o que também já expliquei, que é um tempo depois que você inseriu o arco elétrico, continua saindo o gás por um determinado tempo. As principais variáveis operatórias são comprimento do arco, corrente, velocidade de soldagem, vazão do gás de proteção. Comprimento do arco é a distância entre a ponta do eletrodo e a peça que está sendo trabalhada. Então eu tenho a peça, né? É a distância do eletrodo até a peça de fusão. Nós já estudamos sobre o arco elétrico e também vocês devem ter visualizado que tem uma queda de tensão ali de acordo com a distância ali, com o comprimento do arco. Então tem que respeitar essa distância para que não desestabilize o arco elétrico. É diretamente proporcional à tensão do arco. Quanto maior, mais raso e largo o cordão de solda. Arcos muito curtos ou muito longos tendem a ser instáveis. A corrente de soldagem ela é selecionada diretamente na fonte, diretamente proporcional à penetração e à largura do cordão. No caso de solda com metal de adição, o reforço do cordão é inversamente proporcional à corrente de soldagem. A geometria do cordão varia com o tipo e corrente usada. Então aqui nós temos uma tabelinha que explica então essa parte aqui das diferenças então do cordão. Então, polaridade do eletrodo, fluxo de elétrons, íons e perfil do cordão. Então nós temos aqui corrente contínua, o negativo, a tocha no negativo. Então é negativo ou direta. Então nós temos aqui a circulação, né, dos elétrons e íons, voltando ali para o eletrodo. Vem para a peça e volta para o eletrodo. Então nós temos aqui um cordão largo e mais fundo, com maior penetração. Corrente contínua, no caso na positiva ou na inversa, né, o inverso que a gente chama. Então nós vamos ter aqui também a passagem então dos elétrons e os íons. Aqui a limpeza dos óxidos, aqui não vai ter. Aqui vai ter limpeza dos óxidos. Porém aqui vai ser um cordão largo e raso.
E aqui corrente alternada vai ser um intermediário, vai ser um cordão largo e fica a profundidade, né, a penetração a média em relação às outras duas aqui. Balanço de calor aproximado 70% na peça, 30% no eletrodo. Aqui também 70% na peça, 30% no eletrodo, aqui 50% e 50%. A penetração estreita e profunda, rasa e superficial, intermediária. Aplicações, né, o aço inoxidável, por exemplo, né, ligas resistentes ao calor, o aço, aqui o alumínio, o magnésio, né, e assim por diante. Aqui também o alumínio. Então aí aplicações aí de material que podem ser soldados. A faixa de corrente, então a faixa de corrente vai depender do tipo do eletrodo. Então, por exemplo, o diâmetro do eletrodo, vamos supor que seja um 2.4. Então, se for puro, né, ele vai variar de 70 a 100 amperes. Né? Se for toreado, de 60 a 160. E aí com outros componentes, e dependendo da polaridade, por exemplo, aqui o toreado aqui na corrente contínua no positivo. Então 2.4, 150 a 225, né? E aqui no negativo, então vai ser de 15 a 30. Tá? Então, de acordo com o tipo da composição do eletrodo, tem que estar observando então aqui a faixa de corrente. Então aqui nós temos o eletrodo de tungstênio e aqui o eletrodo de tungstênio toreado. Aqui nós temos, né, a regulagem da corrente, ela vai influenciar o tipo da corrente contínua, o eletrodo de tungstênio toreado, por exemplo, muito baixa, forma pequenas gotículas. Corrente muito alta danifica a ponta dele. Correta, vai fazer vai danificar pouco aqui a ponta. E muito alta, então ela vai diminuir bastante a ponta aqui do eletrodo. O puro, então vai estar aqui as características, né, muito baixa, correta, então ela deve formar, né, ficar arredondado dessa forma, e muito alta ele vai se desprendendo, e assim por diante, tá? Então isso depende muito do tipo da faixa de corrente que está sendo utilizada. Por isso que é muito importante fazer a seleção corretamente, né? Então procurar sempre observar, né, a espessura do material que está sendo soldado para escolher o diâmetro do eletrodo e a faixa de corrente e a vazão de gás que vai ser utilizada. A velocidade de soldagem ela é inversamente proporcional à penetração, largura do cordão de solda e reforço de cordão para a solda com arame de alimentação. De maneira geral, quanto maior a velocidade, melhor a eficiência e produtividade do processo. Porém, maior o risco de descontinuidades no cordão de solda. A vazão do gás de proteção influencia diretamente então, na qualidade do cordão de solda. Pouca vazão, vai ficar uma solda mais preta, provavelmente vai aparecer descontinuidades como porosidade, trincas e assim por diante. Muito alta vai ter um desperdício, né? Então também tem que observar, então usar corretamente. Então, como diz ali também, muito baixo pode resultar em proteção insuficiente também. No caso, uma proteção insuficiente ali da pós-difusão é a que vai causar as descontinuidades, que eu acabei de comentar. Também, se deixar ela muito alta, ela pode ser prejudicial porque ela causa turbulências também no fluxo. É muito forte, né, o fluxo. E aí pode prejudicar ali a proteção da poça de difusão, pode dar uma instabilidade no arco elétrico, fica difícil de conseguir controlar o arco elétrico. Para a regulagem, então, inicia-se com uma vazão bem alta e vai diminuindo gradativamente até que se perceba então a oxidação do cordão de solda. A vazão ideal deve ser então ligeiramente superior. Escolha dos parâmetros. Então, para uma dada operação de soldagem, define-se a necessidade de metal de adição e os parâmetros em função do material a ser soldado, a espessura das peças, posição de soldagem e equipamentos disponíveis que tem para fazer a soldagem. A regulagem do equipamento, então o que é feito? O que é a regulagem do equipamento? A escolha e afiação e montagem do eletrodo, né, ponta verde, vermelha ou outra. Escolha do gás de proteção, né, então pode ser o argônio, hélio, misturas, né, desses. Conexão do cilindro regulador de pressão, a escolha da vareta de solda, regulagem da corrente e tipo de corrente alternada, corrente contínua negativa ou corrente contínua no positivo ou pulsada. Seleção do modo de operação, 2 tempos ou 4 tempos, também já expliquei o que é 2 tempos e 4 tempos.
Seleção da forma de abertura do arco, né, se é centelha ou por contato, também tem essa opção de fazer essa regulagem. Centelha é a aproximação do eletrodo, não encosta na peça, e aciona o gatilho. Contato vai ter que tocar o eletrodo na peça para fazer a abertura do arco elétrico, então essa é a diferença de um e outro. Conclusões então do processo. O processo TIG então é um dos mais versáteis e produz soldas de ótima qualidade. Custo elevado, lento e de baixa produtividade, utilizado principalmente na união de metais de difícil soldabilidade por outros processos, em situações de controle rigoroso do porte térmico e em que a qualidade da junta é mais importante que seu custo de produção. Bom, era isso. Esta videoaula, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.